o professor que vai dar toda uma assistência no início da vida da criança. É uma profissão digna, né? Só que não condiz com os salários que eles ganham, baixo demais. A arte de ensinar é uma tarefa difícil. Acho que a palavra seria complicado, viu? Muito difícil. Eu sou professora e não exerço a profissão. Para exercer a profissão de professor, é preciso ter o dom, pesquisar sempre e encarar desafios que passam pela falta de estrutura da rede pública, a baixa remuneração dos profissionais. Essa é uma consequência que é milenar, né? Infelizmente. Tem que melhorar o salário e tem que melhorar a qualificação dos professores. A pessoa vai mesmo por paixão, né? Mas não pelas condições de trabalho. Eu acho injustiça uma pessoa que tá para ensinar a gente a crescer na vida e receber tão pouco. E para valorizar a carreira do professor e tentar equiparar os salários deles com os dos demais profissionais, o governo editou uma lei que estabeleceu o Piso Nacional dos Professores da Educação Básica. A Lei 11.738, sancionada em 2008, determina um valor mínimo que deve ser pago aos professores da rede pública com formação de nível médio e carga horária de 40 horas semanais. Pelas regras, o piso deve ser reajustado anualmente a partir de janeiro, tendo como critério o crescimento do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. A aprovação da lei do piso é um passo muito importante na valorização do magistério, mesmo entendendo que o piso ainda é um salário muito baixo, ainda é um piso muito baixo, digamos assim. No entanto, não deixa de ser um passo importante na valorização do magistério. A partir daí, na teoria, nenhum professor poderia ganhar menos que o piso, que atualmente é de R$ 1.565. Isso na teoria, porque na prática, até o ano de 2011, muitos estados e municípios brasileiros, mesmo depois da edição da lei, não pagavam o piso mínimo aos profissionais, alegando que não tinham condições financeiras. Para garantir a saúde orçamentária dos governos, a lei do piso prevê complementação da União caso o município ou estado comprove que não tem capacidade financeira para pagar o valor aos professores. Só que, para isso, o município precisa atender a critérios, como, por exemplo, ter um plano de carreira para os docentes da rede e investir parte da arrecadação de tributos na educação, como determina a Constituição Federal. Mas, apesar da possível falta de recursos, de acordo com o MEC, nenhum estado que, depois da edição da lei, questionou o pagamento do piso, entrou com um pedido de ajuda para receber a verba da União. Existe, inclusive, transferências, um fundo para transferir, para ajudar a pagar o piso para os estados e municípios. Agora, é preciso que os estados e municípios comprovem que estão fazendo a sua parte. Se eles não comprovam que faz a sua parte, a União acaba não mandando dinheiro para lá. 5 estados brasileiros procuraram o Supremo Tribunal Federal para tentar derrubar a validade da lei. Ela foi questionada logo depois da publicação, ainda em 2008, com uma ação ajuizada em conjunto pelos governos do Ceará, do Paraná, do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A ação foi discutida entre dezembro de 2008 a abril de 2011, o que deu margens para governos estaduais e prefeituras descumprirem as regras, alegando que pagavam o piso, somando vencimento básico e gratificações. No primeiro julgamento, em 2008, o tribunal julgou a medida cautelar e, na ocasião, ficou decidido que o termo piso, a que se refere a norma em seu artigo 2º, deve ser entendido como a remuneração mínima a ser recebida pelos professores. A medida valeu até que a análise da constitucionalidade da norma fosse julgada pelo Supremo. Em abril de 2011, já na decisão de mérito, os professores tiveram a garantia de não ganhar mais abaixo do piso, somados o vencimento básico, que é o salário, mais gratificações e outras vantagens. O tribunal, por maioria, manteve as 40 horas semanais e suspendeu parte da lei. A Corte suspendeu o parágrafo 4º do artigo 2º da lei, na parte que obrigava que 2/3 da carga horária fosse desempenhada na sala de aula. Os ministros reconheceram ainda que o piso instituído passaria a valer
já em 1º de janeiro de 2009. Esse entendimento foi mantido até o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade número 4167. O objetivo, portanto, que tem a lei é exatamente o de fortalecer a atividade do magistério e fortalecer com a valorização do professor. E a valorização do professor significa conceder-lhe um status adequado na sociedade em que ele vive, para que ele possa alcançar os bens e serviços necessários à sua subsistência e à tranquilidade na administração da educação brasileira. Quando o processo foi ajuizado no Supremo em 2008, o valor do piso nacional dos professores era de R$ 950. Atualmente ele é de R$ 1.567. O último reajuste foi em janeiro de 2013. A ação dos 5 estados que pedia a inconstitucionalidade da lei queria que fosse considerada a remuneração total dos professores, incluídas gratificações e bônus. O texto impugnado permite que o Estado estabeleça o valor de R$ 950 como limite mínimo de remuneração global, que inclui vantagens e outros adicionais, até 31 de dezembro de 2009. Eu entendo que esse dispositivo confere às entidades federativas um período de reflexão, uma espécie de leeway na fixação da concreção da norma nacional, de modo a adaptá-las às realidades econômicas locais, que são distintas, como todos sabemos. Tudo isso sem permitir, é claro, que se pague aos professores, em qualquer hipótese, remuneração inferior a R$ 950. Há estados que já se enquadravam no piso hora fixado, como foi, aliás, dito aqui da tribuna. Outros estados, porém, terão de reformular a estrutura das suas carreiras de magistério para adaptá-las aos mandamentos contidos na lei ora impugnada. O relator do processo e atual presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, defendeu que a lei não fere a autonomia dos estados. No mérito, ele foi seguido pela maioria. Por 8 votos a 1, a Corte declarou, em abril de 2011, que a lei que criou o piso nacional dos professores é constitucional. Por maioria, o Pleno reconheceu a constitucionalidade do estabelecimento de um piso nacional para os professores do ensino básico da rede pública, conforme previsto na Lei 11.738 de 2008. Com relação à carga horária, o placar ficou empatado e os ministros decidiram julgar a ação improcedente, mas sem atribuir efeito vinculante quanto ao que decidido no tocante à jornada de trabalho. E depois desse julgamento, a lei voltou a ser discutida no plenário do Supremo. Isso porque outros estados entraram com embargos de declaração, questionando a partir de quando a decisão do plenário surtiria efeitos. Nós vemos com profunda tristeza e indignação que estados importantes do país e também municípios importantes utilizem desse tipo de artifício na justiça, de postergar as decisões, quando, na verdade, toda a nação, todos os estados, todos os municípios, o governo federal e a sociedade deveriam fazer um esforço enorme para garantir a valorização do magistério como um ponto fundamental para a melhoria da educação no país. A resposta da Suprema Corte veio em fevereiro deste ano. O tribunal decidiu que a lei editada em 2008 só teria validade a partir de abril de 2011, quando a própria Corte confirmou a constitucionalidade dela. Que essa lei, se merece aplausos, mais aplausos merece a Constituição. Além de ser medida que faz justiça aos integrantes da classe dos professores, está em conformidade, sobretudo, com o que estabelece o artigo 203, inciso 3º da Constituição Federal. Veja daqui a pouco como foi o julgamento que manteve a validade da lei do piso nacional dos professores. O julgamento que validou a lei que criou o piso nacional dos professores e a determinação da Suprema Corte sobre a vigência desta lei. Essa lei concretiza a Constituição no tema. Abre textualmente uma exceção à autonomia dos estados para previsão desse limite mínimo
de remuneração. Portanto, não existe nenhuma inconstitucionalidade no que concerne com a fixação do piso nacional salarial. Você acompanha no programa de hoje as discussões em torno desses dois julgamentos. O primeiro concluído em abril de 2011 e o segundo finalizado em fevereiro deste ano. Esse processo foi julgado no mérito faz 3 anos. Faz 3 anos. Visivelmente, esses poucos estados não querem cumprir. O julgamento foi sobre o piso nacional e a carga horária dos professores. 5 estados brasileiros se reuniram e entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo contra a validade da lei que determinou um teto mínimo que deveria ser pago aos docentes. Essa DIN seria contra o piso. Essa DIN não se volta contra o piso. Ela não impugna o valor que está colocado no caput do artigo 2º. Inclusive, no estado do Mato Grosso do Sul, só uma informação fática, o piso salarial já é de R$ 1.590. Nenhum professor recebe menos do que isso. E o que nós temos? Também uma outra questão que ofende a razoabilidade e a proporcionalidade. E aí sim começam os reflexos de natureza orçamentária, que colocam como corolário uma incompatibilidade com a lei de responsabilidade fiscal preconizada, que tem sua raiz constitucional no artigo 169 da Constituição. Esta norma, no seu artigo 8º, retroage os efeitos da lei ao dia 1º de janeiro de 2008. Ou seja, quando ela entrou em vigor, os estados já, da noite para o dia, ficaram numa situação de ilegalidade. Pior ainda, os reflexos financeiros são graves. Por quê? Porque com essa alteração do regime dessas horas atividades, desse período em que o professor estará em sala de aula e fora de sala de aula, terá uma repercussão econômica real. Por quê? Implicará na contratação de novos professores. Os estados queriam que a soma total das gratificações e outros benefícios pagos junto com o salário pudessem ser considerados como cálculo para o pagamento do piso estabelecido. Tal valor seria o mínimo a ser alcançado pela remuneração do servidor. Ou seja, mesmo que abranja vencimento e vantagens, a remuneração deve chegar, no mínimo, ao valor do piso salarial profissional. Por outro lado, e em consequência, a existência de um piso salarial profissional implica, eventualmente, o pagamento de um completivo ou de uma parcela autônoma. Pagamento este, evidentemente, feito ao servidor que não atingir o valor do piso com a remuneração a que faz jus em função da posição que ocupa na respectiva carreira. A lei aprovada pelo Congresso Nacional entrou em vigor em 2008 e logo depois foi questionada com a ADI no Supremo. O advogado do Congresso explicou que, além de valorizar a carreira dos professores, a lei também protege os estados e municípios. Devo atentar aos senhores que o que pretende a norma é tão e exclusivamente colocar um parâmetro dentro do qual o piso salarial poderá ser exigido. Não é possível, senhores ministros, falar em piso salarial se não fixarmos a jornada de trabalho para a qual está vinculada. E talvez se enganam os autores da ação a não perceber que esta norma, na verdade, os protege. Pois vejam só, no momento em que tivermos professores que têm um regime funcional de 20 horas aulas semanais, por exemplo, ao invés das 40 previstas na lei, eles deverão receber a metade deste piso, e não o valor integral. Imaginemos, portanto, que a lei não previsse, que a lei não falasse numa jornada semanal de 40 horas. Ora, automaticamente estaremos dizendo que também aqueles professores com regime de 20 horas semanais deveriam ganhar os mesmos R$ 950 como piso. Essa norma atende muito mais à proteção dos governadores do que ao contrário. E depois das defesas, o relator do processo, ministro Joaquim Barbosa, leu o voto favorável à constitucionalidade da lei e foi seguido por 7 ministros do Supremo. Além de ser medida que faz justiça aos integrantes da classe dos professores, está em conformidade, sobretudo, com o que estabelece o artigo 203, inciso 3º da Constituição Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional 53 de 2006.
Eu entendo também, senhor presidente, que o parágrafo 1º do artigo 2º constitui um complemento daquilo que se contém no caput, pois amarra, por assim dizer, o piso salarial a uma jornada máxima de 40 horas semanais, evitando que o desiderato do legislador seja contornado por via transversa mediante o aumento da jornada de trabalho. Que essa lei, se merece aplausos, mais aplausos merece a Constituição. Porque essa lei é de concretização, disse o eminente advogado-geral da União, o ministro Toffoli. Essa lei concretiza a Constituição no tema. A Constituição criou um sistema autossustentado financeiramente. Criou um sistema de autossustentação financeira. Foi previdente, foi cuidadosa, foi provedora, verdadeiro guarda-chuva, aportando explicitamente ou dispondo sobre o aporte explícito de suprimento financeiro da União para os estados e municípios, dos estados também para os municípios. A partir de um fundo, coisa rara, a partir de um fundo financeiro que ela criou, o Fundeb. Diversamente do que se dá em relação ao piso salarial previsto no artigo 206, inciso 8º da Constituição da República, como combinado com o artigo 63C, do ato das disposições transitórias, que abre textualmente uma exceção à autonomia dos estados para previsão desse limite mínimo de remuneração, no caso, como se trata de jornada de trabalho, que é matéria típica do regime jurídico dos servidores, não vejo nenhuma norma constitucional que ampare a edição desse texto, que, a meu ver, e com devido respeito dos votos em contrário, está em absoluta e franca dissintonia com a autonomia reservada aos estados, que deve levar em consideração, na composição da jornada de trabalho, as particularidades locais. O presidente peca a lei e peca de início, no que, potencializando o objetivo a ser alcançado, a meu ver, atropelou o meio estabelecido. E veio a disciplinar, repito, regime jurídico de servidores estaduais, regime jurídico de servidores municipais. E não cabe ao Congresso Nacional fazê-lo. A competência não é da União. A competência é de cada unidade de per si, é de cada município. E vejo, portanto, o vício formal. A lei é inatacável de início, a menos que adentremos aí o problema da razoabilidade, quanto aos servidores, professores federais, mas não é quanto aos servidores estaduais e aos servidores municipais. Eu não sei de onde vão tirar dinheiro sem a previsão orçamentária exigida constitucionalmente no artigo 169 da Constituição Federal para satisfazer esse ônus que, a meu ver, implicou cumprimentar com o chapéu alheio. Esse ônus criado pela União, impondo goela abaixo, e está sendo o ônus placitado pela maioria dos integrantes do Supremo, aos estados e municípios. A lei foi considerada constitucional pela maioria, a partir da decisão, com base na lei promulgada em julho de 2008, nenhum professor poderia receber menos que o piso mínimo para um trabalho de 40 horas semanais. E o que é mais grave é que estados não só não pagam o piso, como ainda ficam com tentativas junto à Justiça, junto ao Supremo Tribunal Federal, com tentativas de ou de não pagarem o piso, ou ainda de
terem o direito de não corrigir o piso. E depois da decisão favorável ao piso nacional dos professores, os estados do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Ceará entraram com um novo recurso no Supremo, junto com o Sindicato dos Empregados e Trabalhadores Públicos do município de Fortaleza. Eles argumentaram no processo que não tinham condições financeiras para pagar os valores retroativos. Por maioria, o plenário decidiu que a vigência da lei seria a partir de abril de 2011, data em que o próprio tribunal declarou a constitucionalidade da norma. E a data do julgamento marca, então, a hora em que as administrações públicas, os governantes, teriam que ter prestado atenção. Eu acho que daí para diante, sim, com a revogação, se aplica perfeitamente essa observação de Vossa Excelência de que a administração não tinha nenhum motivo para se programar daí em diante. Os detalhes dessa decisão, concluída pela Corte em fevereiro deste ano, você acompanha daqui a pouco no próximo bloco. Você acompanha no programa de hoje o julgamento sobre o piso nacional dos professores da rede pública de ensino. No bloco anterior, você viu que a Corte declarou a constitucionalidade da lei, editada em 2008. Neste bloco, você vai ver que no julgamento de um recurso, em fevereiro deste ano, os ministros decidiram a partir de quando essa lei iria valer. Por maioria, a Corte entendeu que a validade da lei, sancionada em 2008, seria a partir de abril de 2011, data em que o Supremo votou a favor da constitucionalidade da norma. No julgamento do recurso, em fevereiro deste ano, o ministro Gilmar Mendes lembrou como foi a tramitação do processo no tribunal. O tribunal concedeu a liminar, suspendeu, de certa forma, a aplicação da lei. Ou determinou que ela fosse aplicada segundo uma dada interpretação, a interpretação conforme a Constituição. Depois vem o julgamento, e veja distante no tempo, porque a liminar foi concedida em dezembro de 2008. A lei é de 2008. E a decisão somente foi tomada, a decisão de mérito, em 27/4 de 2011. Tudo isso tem implicações no mundo das finanças, do mundo do orçamento, da organização do Estado. Por 8-1, a Corte decidiu que todos os estados devem pagar o piso retroativo ao dia 27 de abril de 2011, data em que o próprio tribunal considerou constitucional a lei que estabeleceu a remuneração básica. Considerando que esses gastos públicos dependem de orçamento, dependem de programação orçamentária, tem uma contingência na lei de responsabilidade fiscal. Me parece, em princípio, que seria adequado aqui considerar como termo aquó da revogação a data, o termo aquó da vigência da decisão do Supremo Tribunal Federal, a data da revogação da medida liminar. A proposta do ministro Teori, e eu destaco, por força do deferimento da liminar a partir de uma interpretação conforme dada por essa Suprema Corte, estaria mais consentânea com a própria realidade dos estados. É que havia um escalonamento e que, portanto, a data sendo a do julgamento, esse escalonamento vai se fazer, vai se acatar, e a data do julgamento marca, então, a hora em que as administrações públicas, os governantes, teriam que ter prestado atenção, porque aí já não havia mais nenhum fator a indicar que se pudesse postergar. Só no estado do Rio Grande do Sul,
Em um ano de passivo, é mais de 3 bilhões a conta do piso do magistério, o que dá, inclusive, mais do que a verba inteira da segurança pública. Eu sei que essas questões orçamentárias foram discutidas, mas a preocupação é realmente muito alarmante no sentido de paralisação de políticas públicas lá. É por isso o apelo aqui para que seja modulado, então, nessa medida. Portanto, é inadmissível que, em pleno século XXI, ano de 2013, ainda existam estados e municípios que argumentam que não podem pagar um piso que, como nós sabemos, não é um piso exorbitante, muito pelo contrário, é um piso muito baixo. O relator do processo e presidente do tribunal, ministro Joaquim Barbosa, foi o único a votar contra o pagamento a partir de 2011. Para o ministro, os estados e municípios deveriam estar obrigados a pagar os valores retroativos desde 2008, data da edição da lei. Esse processo foi julgado no mérito faz 3 anos. Faz 3 anos. Visivelmente, esses poucos estados não querem cumprir, simplesmente não querem cumprir essa lei. Eles ingressam com esses embargos, daqui a pouco virão novos embargos. Presumir o que normalmente ocorre, eles não têm numerário. Bom, eles têm numerário para outras coisas. Seguramente tem. A educação no Brasil, se você pegar até do ponto de vista do processo de construção da nação brasileira, ela nunca foi prioridade. Então, infelizmente, nos estados e municípios, ela continua não sendo prioridade. Prioriza-se muito a segurança pública, prioriza-se muito a construção de barragens, enfim, mas não se prioriza a educação. No espectro federativo, o tema educação exige de todos nós, guardiões da Constituição, uma hermenêutica diferenciada. O primeiro dos direitos sociais é a educação. É o primeiro dos direitos sociais. E quando se fala de um piso nacional, profissional, no âmbito da educação básica, o que se está falando, com apoio na Constituição, é de um mínimo existencial. Para os professores, o mínimo existencial é esse piso salarial nacional. Essa lei e o julgamento do Supremo estabeleceu um avanço importante para a valorização do magistério no país. Agora, a nossa luta é para que todos os estados e municípios paguem o piso. E o programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos na semana que vem com mais uma grande decisão do Supremo.